Bom, será que dá pra gente associar o teu ciclo menstrual junto com o seu treinamento? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente em consultório. Estou muito acostumado a responder isso. Por quê? Porque 95% do meu público ele é feminino. Então, normalmente as meninas vão ter essa dúvida. Dentre outras dúvidas, como anticoncepcional versus hipertrofia, enfim. No vídeo de hoje eu quero te atentar em relação ao ciclo menstrual, porque assim, de fato, a gente vê gente vendendo programas ali, treinamento com o ciclo menstrual e as coisas não funcionam bem assim. Até porque cada mulher, ela é única, ela é individualizada e ela vai responder ao ciclo menstrual dela de forma diferente da outra. Por mais que muitas vezes o time do ciclo menstrual ele é muito parecido. Por exemplo, eu atendo muitas pacientes mesmo, muitas meninas em consultoria online. E aí o que eu acabo observando? Que mesmo que elas não se conheçam, mesmo que elas estão em esferas diferentes do mundo, em lugares diferentes, muitas vezes eu consigo observar, pô, essa daqui tá no ápice da TPM, ó, essa daqui também, ó, essa daqui tá mais de boa. Mas a grande maioria acaba conectando ali. Então, quando eu tenho feedback semanal, olha só que interessante, a maioria, quando eu vejo que tá aquela massa meio nebulosa, quando as meninas tá todo mundo reclamando e elas nem se conhecem, eu falo, caramba, tá todo mundo de TPM aqui. Mas enfim, fato é que cada uma tem a sua proposta diferente, cada uma responde ao ciclo menstrual de forma diferente. Mas é muito importante você entender isso aqui, ó. Cara, isso aqui vai ser muito interessante. Então vamos com calma, porque se você entender isso daqui, você nunca mais vai cair no conto do vigário, do pessoal que está vendendo promessas milagrosas de acordo com o ciclo menstrual. Vamos por partes, tá? Até porque dentro desse ciclo menstrual aqui, tem muita coisa que pode acontecer. Então, por exemplo, a mulher que pode ter endometriose, que pode ter a SOMP, a mulher que pode ter alguma disfunção no ovário, enfim. Então isso daqui, ó, eu tô ainda pegando o melhor cenário possível. Dani, aqui é uma pessoa, uma mulher saudável, na sua idade fértil e tá tudo certo, entende? Porque dentro disso daqui ainda pode ter muito mais coisa para dentro. Mas beleza, o que é importante você entender? Que durante o ciclo menstrual você tem uma variação hormonal. E se o hormônio fosse bom, ele não terminava com mônio, né, cara? Então é interessante você entender sobre isso. Porque, por exemplo, é aqui que você tem os seus picos de alegria e de muita raiva. É por isso que muitas vezes o seu marido não vai te entender. Por quê? Porque nesse momento aqui, putz, cara, fase folicular, ovulação, tá feliz pra caramba, pá, maravilha, aí de repente do nada, 2, 3 dias depois já começa a ficar meio inchada, começa a ficar mais triste, de repente já tá mais irritada, de repente não me toca, de repente tá com cólica, tá com dor de cabeça e menstrua. Então veja que essa variação hormonal aqui ela é muito importante e se fosse algum momento ávido e melhor para colocar isso no seu treinamento, seria exatamente assim como eu vou te falar agora. Só que antes disso entenda só uma coisa. Nós temos duas fases importantes na sua menstruação. Olha lá, da onde saiu esses balão, né, cara? A fase folicular e a fase lútea. A fase folicular está te preparando para a ovulação, a fase lútea te prepararia para a gestação, mas não havendo a fecundação, não havendo ali a fecundação do óvulo, você vai cair na menstruação novamente e o ciclo se repete. Beleza. Nessa fase aqui, ó, onde você tem o estrogênio, LH, FSH, dado o seu pico, você também teria testosterona. É nessa fase que os artigos nos propõem que a mulher teria um benefício maior para fazer mais força, para se sentir mais disposta. O estrogênio estando mais alto nessa fase aqui, a mulher tem mais capacidade de sintetizar glicogênio muscular, fazendo com que apareça um pouquinho mais de definição. Ela diminui um pouquinho da retenção, até porque nessa fase da progesterona começa a ter uma inibição ali de contração de músculos lisos e tal, e consequentemente a mulher fica mais inchada. E nessa fase aqui não é uma fase boa para se treinar, por quê? Porque a mulher está com cólica, está com dor de cabeça,
Mas como eu falei, cada uma responde de uma maneira diferente. Então eu tenho pacientes que, por exemplo, usa DIU, e aí esse daqui é uma variação mínima mesmo, ela nem sente, ela consegue treinar. O máximo que ela sente é, tô meio inchadinha, me deu uma dorzinha de cabeça. A outra mulher que não usa nem anticoncepcional, por exemplo, e ela tem essa expressão hormonal mais intensa, aqui às vezes ataca enxaqueca, a mulher não consegue nem sair de casa, entende? Então isso daqui é o ponto principal. Mas olha só que interessante, se fosse para sincronizar, seria por essa linha de raciocínio. Dani, na fase folicular, a ovulação, eu focaria, por exemplo, treinar mais pesado, fazer uma periodização ondulatória, dando mais ênfase no treinamento, e aqui talvez pegaria 1-2 dias de recuperação e tal. Beleza, existe um outro ponto muito importante aqui, que se chama amenorreia, porque como eu vou tocar nesse assunto, a amenorreia seria aquela fase em que a mulher interrompe a menstruação. E já aconteceu aqui em consultório da mulher atleta, baixo percentual de gordura, ela com uma quantidade bem pequena de uma restrição calórica, né, uma quantidade pequena de comida e um alto treinamento. Isso daqui ele vai caracterizando a síndrome da mulher atleta e, consequentemente, você observa que em algumas mulheres acaba gerando amenorreia, o que é um perigo. E por que é um perigo? Porque não menstruar ou às vezes está com uma deficiência de estrogênio ali, que também levaria à não menstruação, pode gerar osteopenia, pode gerar uma osteoporose precoce ali, o que é um risco, sem contar riscos futuros de fecundação. Ou seja, se a mulher quer engravidar, poderia trazer dificuldades ou até mesmo naquele momento não conseguir ter essa fecundação. Alterações no ciclo reprodutivo como um todo. Então, por que eu digo isso? Vocês parecem que muitas vezes não tem fim, né? Que é sempre o percentual de gordura mais baixo. E eu vi isso na prática da paciente por si só, está nessa síndrome da tríade da mulher atleta, por consequência ela interrompeu a menstruação. Beleza, esse foi um fato, a menina voltou a comer normalmente, depois que ela chegou até aqui a consultório, voltou a comer normalmente, colocamos periodização no treinamento dela e consequentemente ela voltou ao normal e tudo mais, então a missão foi cumprida junto com a ginecologista dela. Por outro lado, teve uma outra paciente, olha só como que as emoções contam nessa fase aqui também, e muitas vezes alterações no ciclo menstrual podem acontecer por isso. Uma outra paciente estava na mesma característica, gostava muito de correr, treinava pra caramba, teve uma dismorfia corporal antigamente, anorexia, enfim, todo aquele rolê, então ela era difícil de comer e o percentual de gordura estava baixo. Só que eu olhava assim, eu falava, a quantidade de comida aqui não é suficiente para você estar em restrição a tal ponto, e você nem está assim há tanto tempo. E eu comecei a perguntar, comecei a tentar entender a fase da vida que ela estava passando, fui entender que ali tinha um término, fui entender que ali ela estava numa reestruturação profissional, fui entender que ela estava numa reestruturação de vida, afinal ia ter que trocar de casa, todo aquele rolê. E aí eu falava isso para a ginecologista dela, afinal a ginecologista a gente tinha contato ali para esse caso, e eu falava, cara, não é da comida, e também não é do treino, porque a menina não tá treinando tão intenso, diferente da outra paciente que eu já sabia da intensidade que ela treinava, enfim. Falei, cara, não é por isso. Aí dito e feito, a menina começou a resolver a sua vida num geral ali, questão pessoais e tudo mais, e ela voltou a menstruar. Então, quando a gente fica muito fechado nisso daqui assim, por isso que eu falei, isso daqui ele tem que ser individualizado. Dei 2 exemplos aqui, um da tríade da mulher atleta de fato que eu vi acontecer, e outra que tinha todos os sintomas e as características, mas não era apenas emocional, no qual ela tinha interrompido ali por alguns meses a menstruação. E aí, como que eu faço com as minhas pacientes? Tá? Na prática mesmo.
Porque na teoria esse seria o melhor momento para você treinar, esse seria um bom momento para você fazer treinos talvez mais regenerativos, não se cobrar tanto. Porque tudo isso daqui são dias, tá? Então de 1 a 28 dias, que é o ciclo menstrual em média. Com as minhas pacientes, eu acabo não cobrando muito isso, tá? Nós temos algumas periodizações no treinamento e a que eu mais gosto é aquela ondulatória, né? Uma periodização ondulatória, só que eu acabo deixando ela mais no feeling da paciente. Eu sempre estou cobrando que haja uma progressão no treinamento, sempre estou procurando que elas evoluam ali, mas não dá para mensurar, tipo, putz, às vezes na progesterona mesmo tá mais alto, ela tá numa fase delicada, mas ela tá disposta, sei lá, a motivação dela tá grande e ela consegue treinar tão bem. Então não é por isso que eu vou limitar ela. Então eu acabo deixando mais no feeling para essa paciente, para ela sempre procurar ter uma melhora, mas também se respeitar. Afinal, se você pegar uma máquina e sentar bicuda na máquina lá, trabalhar, a máquina vai dar pau também. Imagine com um ser humano. Então tem que ter esse feeling aqui. Quando eu observo... Perdão, minha água não está aqui. Quando eu observo que a paciente está recorrentemente não evoluindo e tal, aí eu dou uma puxadinha de orelha. O paciente está em evolução. Aí naquela semana, lá no feedback semanal, ela colocou para mim que não, Dani, puxa vida, foi essa semana em específico, aí você releva e muitas vezes eu acabo entendendo que pode ser pelo ciclo menstrual. E agora eu quero ouvir de você. Se fosse considerar aqui a fase folicular, fase ovulatória, fase lútea, qual que é a melhor fase para você treinar? Deixa aqui nos comentários, para mim vai ser, eu vou adorar ver os comentários aí. Inclusive, se você quer que eu monte a sua dieta, se você quer que eu monte o seu treinamento e que te acompanhe semanalmente, eu vou deixar um link na descrição da minha consultoria online. Para mim vai ser um prazer também cuidar de você lá na consultoria online. E se você quer aprender mais sobre treinamento, nutrição, comportamento, tudo isso no ambiente feminino, para as mulheres mesmo, eu vou deixar um videozinho recomendado aqui. Eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!